Então, gente, a gente sempre tem dito aqui, né, nas nossas lives, que a gente precisa ter sempre a orientação de algumas questões referentes às questões espirituais, né? Mas também temos que ter também um conhecimento e também em alguns momentos que a gente precisa refletir a respeito das coisas de Deus mais aprofundadas para a nossa vida, para que a gente possa balancear todas as coisas. É claro que nós vivemos o dia todo, né? Há o tempo todo uma batalha espiritual, há o tempo todo uma guerra. E a guerra, ela vai ser constante. A todo momento, né? Vai atingir diretamente na nossa vida humana, né? E dentro desse aspecto, a gente precisa também ter pensar em algumas situações, como por exemplo, o mistério da vida, né? O plano de Deus, a formação do homem, como é na verdade o projeto de Deus para o homem em si. E essa semana eu separei um material assim, muito legal, que eu até pesquisando, na verdade eu pesquisei esse material e vi, sabe, sobre a necessidade da gente entender algumas coisas relacionadas diretamente à nossa vida, não só espiritual, mas à nossa própria vida humana, direcionada e ligada diretamente à vontade, ou melhor, diretamente ligado a Deus e aquilo que Deus propôs para nós como seres humanos. Então, olha só, você já parou alguma vez para se perguntar, né? A pergunta que é para nós aqui é a seguinte: você alguma vez já se perguntou por que está vivendo neste mundo e qual o propósito da sua vida? Já parou para pensar qual é, de verdade, para que eu estou vivendo aqui nessa vida? Qual é o propósito? Se a gente fosse, é claro, vocês podem fazer as colocações e dizer: minha vida foi colocada aqui para proclamar o Evangelho, para levar pessoas a Cristo, tudo isso. Mas há algumas coisas além disso, sabe? Há algumas coisas além disso. E existem, assim, 6 tópicos que a gente vai ver nesse momento, que fala sobre esses propósitos de Deus na nossa vida. Torno a dizer, o combate espiritual, ele é diário, né? Ele é diário. E aquele livro que eu acredito que vocês estejam ouvindo, né? Este Mundo Tenebroso. Pô, vou te falar a verdade, tô ouvindo devagar, dividindo com a minha apostila. Aquele livro, Este Mundo Tenebroso. Porque eu vou ouvir tudo, eu quero entender tudo, entendeu? Ouvir e entender. Aquele livro, Este Mundo Tenebroso, ele é literalmente o que nós estamos vivendo no cotidiano. Muito bom, muita batalha, né? É muita batalha. E a gente precisa observar que aquilo que a gente vive ali é uma constante, tá? Verdade. Mas dentro dessa batalha e desse aspecto, existem também, gente, algumas coisas que estão relacionadas diretamente, não só com a nossa vida espiritual, mas ligado diretamente à nossa vida humana. Você quer ver um exemplo? Uma delas, a primeira delas é o plano de Deus. Sabe, nós precisamos, como cristãos, gente, entender o plano de Deus na nossa vida. Parece o beabá hoje, e é o beabá, porque a gente às vezes quer se aprofundar em tantas coisas e a gente acaba perdendo o básico. Olha só, Deus deseja se expressar por meio do homem. Romanos 8:29, né, que trata daquelas questões todas, né, e quer também que o próprio homem em si, olha só, Romanos 8:29. Eu vou ler aqui para vocês, Romanos 8. Só fez 4, 8, 28. Diz assim: porque
os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre... deixa eu tá abrindo aqui. Tava falando com a Marli que meu mouse tá uma beleza. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, gente, nós já sabemos já o seguinte: o plano de Deus é que a gente seja igual a Cristo, mas ao mesmo tempo a gente entenda que ele é o primogênito, mas que nós somos e seremos no futuro iguais a ele. Olha só, esse foi o propósito de Deus. Ele criou a mim e a você, criou o homem, né? Criou a mulher, a sua própria imagem. E nós estamos vendo lá, né? Até dei uma parada, as bênçãos de Deus, né? Para o casal, lá em Gênesis 1:28. E quando Deus forma o homem e a mulher, ele coloca ali a própria expressão dele, a própria personalidade dele, né? E eu estava falando, não sei se foi com a Marli que a gente estava comentando, foi isso mesmo. A gente estava falando sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Essa semana. E a gente vai e volta nessas questões. Uma questão que a gente deve pensar: Deus disse que no meio do jardim haviam duas árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, ela estava ali à disposição também. E me chama a atenção por que Adão, ou melhor, porque Eva não quis comer da árvore da vida e optou em comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. E uma outra coisa que a gente precisa pensar: Deus, ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal no paraíso, não é? E aí, o bem era o próprio Deus, mas a questão do mal. E aí, Marli, você falou um negócio que eu achei interessante. Eu vou relembrar você e você dá continuidade se você quiser. A Marli disse o seguinte, que é interessante o mal, né? Por que o bem estava ali, mas o mal de onde veio? Você lembra que você comentou sobre isso? Lembro. Então, você lembra mais ou menos o que você disse? Lembro, eu imaginei que fosse por causa de Lúcifer, porque no caso era serpente e tal. Perfeito. Mas não era, né? Um pouquinho mais, né, Marli? Que inclusive a gente tem visto. Porque Deus, ele queria provar para alguém ou para algum ser que o homem seria obediente, obedeceria à vontade dele, diferentemente, como você colocou, né, bem colocou, do que aconteceu no próprio céu, no paraíso eterno, né? Não naquele paraíso passageiro que Adão e Eva viveu ali. E o mais interessante... O mal vem de Lúcifer. Sim, isso mesmo. Mas de onde veio o mal de Lúcifer? Como que encheu o coração dele? Como que ele teve inveja, quis ser igual a Deus? Entende? Entendi. Então, é um pouquinho mais, Renata, porque a gente estava até comentando, e eu não quero colocar nesse vídeo aqui, nessa live agora, essa questão, não, nesse momento não. Uma outra hora a gente vai falar, né, sobre essa questão, mas existe algo mais. Tanto que nós já falamos sobre a recriação da Terra, lembra disso? Entendeu? Ih, pastor, existe algo mais? Você começa falando essas coisas, eu fico ansiosíssima. Meu Deus. Não, mas nós já começamos a falar lá atrás. Eu só dei uma parada, porque eu falei assim, não, peraí, para não confundir muito, eu vou dar uma parada aqui e falar algumas outras coisas e depois a gente volta lá. Nós vamos voltar lá. E o negócio é profundo, tá?
É muito mais. Pois é, Mas, a verdade é que fica nela, fica tensa porque ela fica curiosa. mas Renata, pensa no que eu vou falar para você agora. E foi quando eu e Marli estavam refletindo nessa semana. Sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Entende? O porquê. Entende? Então a gente tem que, como é que se diz? Refletir em algumas questões da palavra de Deus. Mas voltando aqui para a questão do Gênesis, né, da formação do homem. E logo depois que ele forma o homem e a mulher, ele abençoa o homem e a mulher com 4 bênçãos, que a gente esteve até falando sobre, também, né? sobre essa questão, né? Gênesis 1:28. Deixa eu só relembrar aqui. Gênesis 1:28 diz assim, ó: e Deus os abençoou e disse-lhes: primeira bênção, frutificai; segunda, multiplicai-vos; terceiro, enchei a terra; quarto, sujeitai. Eu até errei aqui, porque na verdade são 4, mas tem uma quinta que está junto com frutificar e multiplicar. E eu vou explicar um pouquinho sobre multiplicar e frutificar. Então vamos lá, frutificar e multiplicar estão no mesmo nível. Depois vem encher a terra, sujeitai-a e dominai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Vamos pensar no frutificar. O exemplo que eu dei na consagração, Renata, foi o seguinte: frutificar. Vou dar um exemplo meu. Quando eu me casei com Keline, nós geramos ali, Deus, na sua permissão, geramos o Lucas, Gremi e Rian. Então nós frutificamos. Quando nasceu o Lorenzo, nós passamos agora foi uma multiplicação, entendeu? Então, a gente precisa entender que bonito, isso. pastor. Então, é essa questão que a gente precisa entender. Deus deu essas bênçãos, disse, ó, frutifica. Então, nasce os filhos. E aí, multiplica. Nasce agora Adão, os netos, né? Netos, bisnetos. E aí, chega em nós aqui, né? Amém? Entendeu? E depois ele diz, a segunda bênção: enche a terra. Ó, além de vocês frutificar e multiplicar, vocês vão encher a terra. De qual é a forma de encher a terra? Do conhecimento de Deus, das coisas de Deus. Ali não havia pecado ainda. Depois eles sujeitem a terra. Ó, a terra tem que estar sujeitada a vocês. E depois ele diz para dominar, né? Coloca essa autoridade sobre o homem e a mulher. E nós falamos sobre isso quando nós dissemos sobre o poder, né, da alma que Adão tinha, de forma que ele poderia fazer tantas coisas, cuidar do jardim, né, colocar nome nos animais e tudo. Essas são as questões que a gente precisa entender. Então, olha só, nós precisamos entender que nós fomos formados, né, à imagem de Deus. E nós, um exemplo assim, muito simples. Se você pegar uma luva, né? Uma luva, qualquer luva, tá? Qualquer luva. Aí alguém, né, mas qual luva? De pelica? Luva? Não, a luva. Se você colocar a luva, ela foi feita à imagem da mão. Ou seja, para encaixar na mão, dependendo do tamanho, P, M, G, GG, né? Mas, do mesmo formato, da mesma forma, gente, o homem foi criado à imagem de Deus para conter Deus. Ou seja, para que Deus habitasse dentro dele. Entende? Nós fomos formados, criados à feição de Deus, à forma de Deus, para nós contermos Deus dentro de nós. Entende? E também... Entendi. E também, gente, uma outra coisa. Além disso, nós também fomos... Que eu já estou escrevendo aqui a próxima passagem, tá? Também fomos, gente... receber Deus e também para expressar Deus
na nossa vida. Olha o que diz em 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, apesar de nós contermos a excelência que é o nosso próprio Deus, existe uma coisa. O que está por fora, ainda que seja o nosso corpo físico, a nossa alma e o nosso espírito, o que está mesmo valendo é a essência daquele que nos formou. Entende? Verdade. Então, verdade. Esse é o plano de Deus para nós. Esse é o plano. Nós expressarmos Deus, nós contermos Deus e expressarmos Deus ao mundo. Né? Expressarmos Deus para o mundo, através da minha vida, da sua vida. Hoje, eu estava numa peleja espiritual tremenda. Passei um dia assim, né? Eu não sei se vocês viram, a Marli viu, não sei se a Renata viu a pequena live que eu fiz. Mas o que acontece? Metade só, pastor. Oi? Vem só a metade, ainda vou terminar de assistir. Não, mas é 10 minutinhos, 11 minutos, Renata. E eu estava com um peso muito grande nessa questão. Mas me veio algo mais ainda sobre quando eu ouvi o capítulo 5 daquele outro livro, Marli, que é Divina Revelação do Inferno. Eu comecei a pedir perdão a Deus por, às vezes, ficar aborrecido com algumas questões que os outros fazem comigo. Porque eu não posso perder a minha salvação por causa de ninguém, entendeu? Isso aí. Eu não posso perder a minha salvação. Você e eu, nós não podemos perder a nossa salvação por causa dos outros. É mais ou menos para eu colocar hoje na oração de manhã, né? Isso. Não é com a gente. Isso. A gente precisa te importar. Como você falou semana passada, o senhor mesmo disse semana passada, que nós temos que olhar e ter misericórdia, porque nós temos entendimento. E às vezes quem nos aborrece não tem. Não tem. Ainda que tenha um cargo. Uhum. Entendeu? Ainda que tenha um cargo. Então, gente, vamos só recapitular para a gente passar para o segundo tópico, senão a gente nunca termina nada, né? Verdade, verdade. Então, o plano de Deus, gente, o plano de Deus é que Ele seja a própria expressão da sua imagem na nossa vida. Amém. Entendi. E além disso, Ele formou para que nós contêssemos Ele em nós. Mas peraí, pastor, como é que você vai colocar que eu, sendo do jeito que eu sou, pecador, do jeito que eu sou, conter um Deus todo-poderoso, maravilhoso, grande? Esse é o mistério que as pessoas não compreendem, sabe? Um Deus tão grande, tão poderoso, tão perfeito, sabe? E querer habitar dentro de um ser como eu, como vocês, né? Tão falho, tão assim, pequeno. E eu ouvi, gente, hoje à tarde, algo que me chamou muita atenção. Que Deus, né, no capítulo 5 daquele livro, Marli. Eu ouvi hoje ainda. Então, olha, eu ouvi, a frase foi a seguinte: Deus se importa com você, comigo, com você, com cada um de nós, exclusivamente. Se importa conosco. Essa palavra tem falado a semana toda comigo. O Espírito Santo tem falado a semana toda que ele se importa. Glória a Deus. Ele se importa com a gente, comigo. Com Renata, ele se importa com o seu filho de uma maneira que absurda, que você não pode imaginar. Se importa com você, se importa com a Marli, se importa com o Henrique, se importa com o Pedro, se importa com o Lucas, com o Gremi, com o Rian, sabe? Com a Keline, se importa com o pastor Humberto, se importa com os pastores, se importa com aquela pessoa que a gente nem conhece, que a gente intercede por ela, a gente não sabe nem quem é. Igual eu intercedi por uma pessoa lá de Minas, Laodiceia, que eu nem sei quem é, mas ela pediram que intercedesse. E a gente intercede. Sabe por quê? A gente tem que entender que Deus, ele trabalha no individual.
Aleluia. Sabe? Ele trabalha no individual. É essa questão que eu e você, que nós precisamos entender, gente. A gente precisa entender que Deus, ele trabalha no íntimo, sabe? No individual. O inimigo, eu vou fazer... Mas deixa eu te falar uma coisa. É tão interessante que ele se esconde tanto dentro de nós, ele mora tanto dentro de nós, na sua excelência, que quando aparece, não somos nós que aparecemos, é ele. E a gente tem que ter esse entendimento. Eu e a Camila passamos uma situação essa semana, que alguém nos falou e falou assim, passa lá no meu estabelecimento que eu abri ali em tal lugar. E quando essa pessoa começou a falar conosco, os olhos encheram de lágrimas, e ele falou assim para nós, a presença de vocês, o sorriso de vocês traz alegria e traz paz para o ambiente. Quando nós acabamos de ter, eu falei, Carminha, não somos eu e você. É o Espírito Santo em nós. É isso aí. Tu viu que ele nos lágrimas, quis chorar, mas é porque a nossa presença lá, não somos nós, é Deus através de nós. É isso aí. E o que acontece? É o plano de Deus. Aleluia. Expressar esse Deus para todo mundo. Para todo mundo. Sabe? A presença do Senhor em nós. Nós precisamos tomar isso para nós. Eu preciso tomar isso para mim. Tá? Então, olha só, gente. Eu vou parar aqui porque a gente falou quase 20 minutos sobre o plano de Deus. Olha só, hein? Tem mais 5 ainda para falar. Então, a gente vai parar nesse aqui e nós vamos passar para o outro para a gente continuar, tá bom? Combinado? Amém.